No artigo 6º da LGPD, a gente tem todos os princípios de proteção de dados. E eles servem, então, como norteadores da conduta do servidor público. Tá? Isso é para todo servidor público, né? Não só para quem está envolvido diretamente, não é só para o controle interno, não é só para a TI, isso é para todo mundo. Então, vocês levando isso para o município de vocês, vocês conseguem difundir essa cultura e esse princípio lá no órgão de vocês também. Então, aqui a gente tem como primeiro princípio a finalidade. Ou seja, é preciso tratar dados com finalidade. O que isso significa? Ter propósito legítimo e informado. Assim, quando a gente pensa em finalidade, é muito claro quando a gente pega a palavra e fala, não, tem que ter uma finalidade no tratamento, né? Como que eu vou coletar um dado para não cumprir com a sua finalidade? Mas muitas vezes em órgão público, vocês vão saber falar muito mais que eu, existe um desvio de finalidade entre secretarias, principalmente. Muitas vezes, com mais secretarias, tem um município com maior porte de secretarias, acontece ali uma troca de finalidade com o mesmo banco de dados. Né? Cansei de ver isso aqui na prática. Isso é realmente... Desvio de finalidade, acho que é o que mais aparece na prática. E eu tenho uma frase, que é do Rodrigo Pironti, e assim... Pironti é um grande escritor, as obras dele recomendo aí para todo mundo que quiser entender um pouquinho mais de proteção de dados. E ele fala nas lives, no próprio treinamento do Tribunal de Contas, ele falou, e acho que deve ter falado no treinamento de vocês também, você não quer ter seus dados expostos em canais públicos, não contrate com a administração pública, né? Fornecedor, no caso de licitação, devedor, não deva para a administração pública, né? Você vai estar ferindo a lei de transparência a partir do momento que você está anonimizando. E muito foi questionado no início da adequação aqui do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aqui do Paraná chegou a soltar uma nota, antes do projeto deles, eles soltaram uma nota falando que tinha que anonimizar dados de fornecedores em processos licitatórios. Isso foi um caos, né? Instaurou-se o verdadeiro caos, porque imagina ficar colocando asterisco em todos os fornecedores de todos os processos licitatórios. Isso aí é uma recomendação da AGU, né? A cláusula de proteção de dados é importante. Eu até trouxe o parecer da AGU que fala sobre a exigência das cláusulas de proteção de dados tanto para o fornecedor, né, e quanto para qualquer outra pessoa que vai subcontratar, se for permitida a subcontratação no município. Exato, porque assim, dentro dessa relação aqui que a gente viu, né, que às vezes o município ou a Câmara vai ser o controlador de dados pessoais, mas tem um operador que contrata, ele também tem a sua responsabilidade. E aí é preciso que fique muito claro no processo licitatório que a pessoa que está sendo contratada está ciente dessa lei e que vai se comprometer a cumprir com a lei também. Né? A AGU tem esse parecer, trouxe parecer ali, depois eu coloco para vocês. Esse parecer é interessantíssimo, porque ele fala até da própria anonimização em processos licitatórios. Então, a AGU fala que essa cláusula ela é obrigatória, edital e contrato. Edital e contrato de licitação tem que ter cláusula de proteção de dados. Né? Hoje em dia não se pensa em edital sem isso. Eu não sei como que está no município de vocês, na Câmara de vocês, mas, em geral, pelo que eu tenho visto, a grande maioria já adotou. Sim. Até o meu município lá, um município pequenininho, né, o município dos meus pais, eles colocaram também, perguntou, meu pai é da licitação, perguntou, ele falou, será que tá certo isso aqui? Eu falei, não, tá certo sim, tem que ter. Que bom que vocês estão se preocupando com isso. Né? Mas é obrigatório, porque não é a mesma coisa de um contrato privado, né? A responsabilidade ali tem que estar ciente do que ele está tratando. Então, por mais que seja operador, que não vai ter toda a responsabilidade de um controlador, eles têm que estar adequados. Né? Isso é um módulo, dentro de um projeto de LGPD, a gente pensa em gestão de terceiros. Aí isso entra na gestão de terceiros. Só comentando essa situação do atestado aí, pessoal. Atestado tem uma lei própria sobre, né? Tem a lei do prontuário que fala sobre atestado também. O atestado, ele entra nesse rol taxativo aqui, porque dados de saúde, e não só de saúde que estão no atestado, muitas vezes tem dados biométricos, né? Porque dado biométrico é tudo que identifica a pessoa. Então, minha íris, o meu jeito de andar é um dado biométrico, o meu jeito de falar é um dado biométrico, a voz é um dado biométrico. Tudo isso está nesse rol do artigo 6º. Então, é muito importante a gente ter um cuidado maior ainda com secretarias de saúde e dados de saúde em geral que estão em nossa posse enquanto servidor. Tá? Isso é bem, bem preocupante mesmo. Talvez, quando a gente pense em cautela de dados sensíveis, atestados e prontuários médicos são um dos
primeiras coisas que a gente tem que bater o olho ali e ver como que está dentro do nosso ambiente. E óbvio que isso existe um mapeamento. O pessoal que é de câmara aqui, uma vez eu dei aula aqui na Uniflex, uma turma que só tinha câmara. E a câmara que tinha mais funcionários, tinham 5 funcionários. O resto era 2 e 3 funcionários. Então a gente trabalhou em cima de uma realidade para aquela turma, que era um mini projeto de adequação, né? Eu fiz o passo a passo com eles do que teria que ser feito para um mini projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque existem documentos obrigatórios, né? Eu passo aqui com vocês por eles, perdão, e que isentam, ou pelo menos mitigam um pouco os riscos de sofrer uma sanção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? O relatório de impacto, porque assim, tudo começa pelo decreto regulamentador, que é o que você falou. Muitas vezes o município vai lá, solta o decreto regulamentador, fala, não, agora beleza, agora não preciso fazer mais nada, tá tudo certo. E existem algumas práticas que são extremamente necessárias, que sem elas não tem como se pensar em proteção de dados no município, né? Em evitar sanções pela ANPD, que a gente consegue trazer isso para uma realidade de municípios menores também, tá? Então, até o final aqui do curso, a gente passa por isso, e aí talvez vocês vão chegar no município de vocês e vão ser um pouco odiados, seja pelo prefeito, seja pelo pessoal da Câmara, porque você vai trazer uma mudança muito grande, mas que com 4 ou 5 passos mais simples do que um projeto de 10 fases, vocês conseguem introduzir isso dentro do município de vocês e trazer um pouco mais de segurança para além do decreto regulamentador. O decreto, ele é o pontapé inicial, mas existem algumas ferramentas que a gente vai vendo aqui que podem auxiliar muito vocês, né? E talvez até trazer uma tranquilidade posterior, porque isso vai posteriormente ser cobrado. Relatório de impacto, mapeamento, como fazer mapeamento. Hoje eu não tenho tanto tempo aqui no seminário com vocês. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa de mapeamento na parte da manhã. Não? Beleza, eu vou encaixar aqui uns 10, 15 minutinhos só para a gente ver como dar o pontapé inicial no mapeamento. É interessante também vocês levarem, não é tão difícil assim dar esse pontapé de mapeamento. Parte de relatório de impacto, viram alguma coisa também de como elaborar relatório de impacto? Beleza. Vou colocar aqui também. Né? Vou tentar trazer tudo isso para vocês da forma mais simplificada possível e mais acessível, porque quem vem de município pequeno, assim como eu, sabe que a realidade é totalmente diferente. Né? Não tem como o tribunal cobrar de um município ou de uma câmara lá com os seus 4 servidores, 3 servidores, a mesma coisa que eles fizeram aqui no tribunal. Né? O mesmo projeto, as mesmas práticas. Eu perguntei do formulário do Progov até, porque eu achei aquele formulário bem técnico, bem complexo, assim. O formulário que chegou do Progov, se alguém já respondeu, ele exige práticas bem avançadas de proteção de dados. Então, voltando aqui agora, né, feito todo esse disclaimer, voltamos aos princípios para a gente poder chegar lá em mapeamento e seguir com isso. Pessoal, então, finalidade, eu espero que tenha ficado bem claro para todo mundo que dado pessoal só pode ser coletado com finalidade específica. Estou pedindo o seu nome, seu sobrenome, porque tem uma lei que respalda isso. Se eu não tenho uma lei que respalda isso, se eu não tenho uma finalidade, se eu não vou cumprir com alguma coisa, eu não vou pegar esse dado para cumprir com alguma coisa, não tem por que eu coletar esse dado pessoal. Não posso coletar um dado pessoal, levar lá para outro setor, levar para uma coisa totalmente diferente, só para aproveitar tempo e aproveitar a coleta. De maneira alguma, tá, pessoal? Finalidade é muito importante. Então, sempre batam o olho ali na hora que está tratando dados pessoais e falam, tá, qual que é a finalidade disso aqui? Para que estou fazendo isso? Então, usem isso aqui como norteador. Adequação. Compatível com a finalidade informada. Exemplo, não usar e-mail de cadastro para enviar propaganda institucional. Né? Recebi o e-mail de cadastro, que seja do servidor. Mas estou fazendo uma campanha interna aqui no município, dentro da Câmara ou dentro da Prefeitura. Vou aproveitar aqui o banco de dados de e-mail que eu tenho e vou disparar para todos eles. Totalmente inadequado, né? Forjou toda a adequação. Então, a finalidade era coletar e-mail para mandar e-mail. Mas e se eu desviar a adequação? Então, isso pode acontecer também. Então, sempre pensem que tem que estar adequado. Não adianta só ter um propósito legítimo, informado, mas eu também preciso estar compatível com a finalidade informada, né? Muito cuidado na hora de interpretar aí como vocês estão fazendo a finalidade e adequação.
necessidade. Aqui a gente entra em um ponto crucial da administração pública. O que é realmente necessário? Será que para fazer um cadastro, será que para fazer a manutenção do cadastro do titular, eu preciso coletar todo aquele rol de dados pessoais? Eu preciso realmente de RG, CPF, nome completo, endereço, tudo isso? Ou será que existe alguma coisa que não tenha necessidade? Será que é dispensável? Porque por muitas vezes a gente pega e sai replicando formulário. Replicando formulário, replicando formulário, replicando formulário. Ah, porque um é mais completo, então eu vou pedir tudo, porque daí eu já aproveito e mantenho tudo ali. Não, por vezes é melhor a gente se atentar ao que é realmente necessário, tá? E mesmo que tenha base legal, é o que está na lei, não é para pedir nada além da lei. Se a lei está pedindo CPF, é CPF e não CPF RG. Se a lei está pedindo endereço, é endereço e não filiação. Então, porque muitas vezes existe essa confusão, né? E, então, aqui também a gente tem que se atentar bastante ao que é necessário. Nós temos que pensar em quem tem poder decisório sobre os dados pessoais. A partir do momento que vocês são responsáveis pela coleta, você já tem poder decisório. Ah, mas eu vou compartilhar isso com a Polícia Civil. Eles também são controladores. A ANPD soltou a resolução número 13, 14, não vou lembrar de cabeça aqui agora, falando sobre a figura dos co-controladores. São 2 controladores na mesma relação. Isso existe, isso pode acontecer. Tá? Então, muitas vezes, são 2 agentes com poder decisório, que é o caso de vocês. Quando a gente pensa num ciclo de tratamento de dados pessoais, que é coleta, armazenamento, o compartilhamento, né? E por vezes o descarte. Então, existe esse ciclo redondinho aqui dos dados pessoais. Se existem 2 agentes, 2 órgãos, seja ele estatal, seja ele federal, seja municipal, tendo poder de decisão, os 2 são controladores. Então, vocês respondem como controladores da mesma forma que o Estado de Minas Gerais. Tá? Não sei se isso sana a dúvida de vocês, mas aí vocês têm que estar adequados também. Né? Enquanto controladores, respondendo por esses dados pessoais, vocês também têm que estar adequados. Né? Exatamente. Porque eles recebem, dentro do tratamento de dados, eles recebem pelo compartilhamento, né? Naquele ciclo de vida dos dados pessoais, vou passar por ele também, mas dentro do ciclo de vida do dado pessoal, a gente tem 2 controladores. Então, cada um dentro de sua responsabilidade e usando a mesma base legal. Porque não é, assim, isso é interessante. Quando a gente faz um mapeamento, muitas vezes a base legal ela pode ser de lei municipal, ela pode ser de lei estadual, ela pode ser de lei federal, né? Decreto, muitas vezes. Tudo que é norma ou lei entra como base legal. E não necessariamente ela precisa ser municipal para você estar seguindo ela. Então, a finalidade, a base legal ela tem que estar adequada à finalidade. Então, se eu estou coletando para compartilhar com a Polícia Civil, eu vou utilizar a legislação estadual. É interessante a gente manter isso de uma forma um pouco mais anonimizada, pensando aqui nos princípios de tratamento, né? Pensando, né, na necessidade de coletar o mínimo que é o indispensável. Então, assim, internamente o RH tem essa política de comemorar os aniversários da Câmara, né? Por mais informal que isso seja, mas será que precisa estar o nome completo do servidor e a data de nascimento completa? Né? Por vezes, será que a gente não conseguiria deixar só o primeiro nome e colocar uns asteriscozinhos na data e deixar só o mês? Totalmente fora das boas práticas no artigo 50, último tópico aqui do slide, boas práticas de proteção de dados e políticas que vocês podem adotar dentro do órgão de vocês, da secretaria de vocês. Não recomendo compartilhar no WhatsApp, tá? E até para manter interno lá, quer colar uma folhinha dos aniversários do mês, coloca só o nome, não precisa colocar o nome completo do servidor, coloca o nome e o mês, né? Com isso você consegue já dar uma diminuída e manter a necessidade. Se a necessidade é uma cultura organizacional, ali, né, de comemorar os aniversários do mês, vamos reduzir o dado pessoal, né? Não precisa estar o nome completo, porque o nome é dado pessoal, o sobrenome também é dado pessoal. Exato, mas aí tem a questão de desvio de finalidade, né? O fato de eu, enquanto servidor público, estar coletando esse dado que chegou para mim com uma finalidade, estar divulgando ele no espaço público com outra, talvez tenha um desvio de finalidade. É só uma boa prática, a posição dos dados. Não é para vamos manter os aniversários sendo comemorados, mas vamos só dar uma diminuída nos dados pessoais e evitar compartilhar no WhatsApp. Né? E daí a gente já começa a colocar numa plataforma que tem vinculação e etc. E os dados eles vão se perpetuando. Mas
é interessante manter isso mais interno. Existe uma liberdade dos órgãos de contratar ou não contratar. Existem consórcios que estão fazendo a contratação de consultoria juntos, por exemplo, consórcio de município, lá na minha região acontece muito isso. Existem câmaras fazendo separado, contratando separado. Existem municípios que estão contratando junto com a Câmara, e aí cada um está fazendo da sua forma. Mas o ideal é que cada um contrate, se, por exemplo, a consultoria ser contratada só pelo município, ou só pela Câmara, ou pelo consórcio aí para todos. Associação dos Municípios, CONCAN, talvez possa contratar, já ouvi falar que o pessoal da CONCAN cogitou contratar. Eu não sei se Mamborê faz parte da CONCAN. Não, faz. É que é muito município para lembrar. Então, acontece várias formas de contratação, né? Essa deliberação para contratar vai do município. Não é exigido que se contrate só, exclusivamente. Mas o ideal é fazer um projeto para cada. Né? Coletivo, aí o volume de dados aumenta. Igual o Tabirito fez. O Tabirito contratou a consultoria, município primeiro, acho que posteriormente a Câmara contratou. Então, é interessante fazer dessa forma. A MUV, também a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, vai dar uma palestra sobre isso e vai disponibilizar algumas consultorias também. Então, existe uma liberdade na contratação. Não tem um padrão a ser seguido ali na contratação. E pode fazer interno também, né? Por mais difícil que seja, já vi muitos municípios tocando interno também. Que tem lá um DPO que trabalhou não sei quantos anos com a área de segurança da informação e ele falou, não, internamente vai ser feito. A nomeação do encarregado, ela pode ser tanto do servidor, muitas vezes pode ser contratada, pessoa jurídica. Então, existe uma liberdade, a lei não fala nada sobre. Beleza? Pessoal, então, ó, pouquinho de conteúdo aqui já surge um monte de dúvida, porque o assunto realmente ele traz muita dicotomia, traz muita coisa para a administração pública. Então, entenderam que a gente tem que coletar o mínimo indispensável e o livre acesso. O cidadão pode consultar seus dados a qualquer momento. Aqui, quando eu falei para vocês de autodeterminação informativa, que é um fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados, ele aparece aqui no princípio também. Porque o cidadão, ele tem assegurado, pela Lei Geral de Proteção de Dados, o direito de consultar o tratamento de dados dele. Né? E saber por que meu dado está sendo tratado, como ele está sendo tratado, e em quanto tempo ele vai ficar armazenado com a administração pública. Então, o livre acesso, ele é um princípio que vai nortear todas as respostas do encarregado de dados pessoais ou da ouvidoria. A ouvidoria vai receber muitas coisas também sobre isso. Então, aqui, às vezes, a gente tem que se pautar no livre acesso para dar uma resposta ao titular. Qualidade dos dados. Garantir a atualização e a exatidão. Né? Não ficar mantendo aquele banco de dados eternamente lá, sem atualizar. E talvez até para responder o titular, quando ele for exercer o livre acesso, a gente tem que estar com os dados atualizados. E toda essa atualização, tudo isso tem que passar pelas bases legais, que a gente vai ver, tem que estar consentido ou por qualquer outra base legal que vocês utilizem ali. Então, isso tudo também é previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Transparência, linguagem clara e acessível para o cidadão. O cidadão é leigo. A gente tem que partir do princípio que o cidadão ele é leigo no tratamento de dados. Nem todo mundo, na verdade a minoria das pessoas vão vir com um técnico de TI junto, integrado. Então a gente tem que estar sempre fazendo da forma mais didática. Existem cartilhas, existem políticas de privacidade. Existe a recomendação que saiu agora do TCU, de uma boa política de privacidade, de uma forma bem didática, né, o aviso de privacidade, a comunicação. Então, isso tudo tem que ser levado ao titular. Então, tem que ser transparente o tratamento de dados e tem que ser facilitado, porque não adianta eu fazer um negócio super técnico, elaborar um decreto regulamentador técnico, extremamente técnico, e isso não ser condizente com a realidade do titular. Ele tem que saber. E a ANPD, ela cobra isso também, que seja simplificada a forma de comunicação entre o órgão público e o titular. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem que se traduzir em uma linguagem acessível ao titular. Né? No final de um projeto de adequação, a intenção é essa, que o titular consiga saber desses direitos dele. Segurança, medidas técnicas e administrativas contra acessos não autorizados. Isso aqui de forma, né, bastante genérica, a gente fala acessos não autorizados, mas aqui entra a segurança da informação. Toda a necessidade de adequar o município, o ente público, à segurança da informação. E muitas vezes isso não é só digital, muitas vezes é o que eu te falei, físico, né, o que eu falei para vocês, da questão física.
Arquivos físicos. Como eu vou fazer a segurança da informação de arquivos físicos? Quem tem acesso? Tem controle de acesso? Documentação está sinalizada como documentação com dados pessoais? Coisas simples, que muitas vezes se resolvem com um arquivo e uma faixa sinalizadora. Um arquivo e uma chave, né? E esse registro de acessos. Coisas muito simples, que olhando assim e lendo, quando a gente fala em segurança da informação, norma ABNT, Tribunal de Contas cobrou isso naquele formulário, cobrou se os municípios estavam adequados à norma ISO 27001, ele estava falando sobre isso. Só que a linguagem que chega é um pouco complicada de entender. Mas, assim, como está sendo feito o tratamento da informação e do dado pessoal dentro do município? É isso que a gente fala em segurança da informação. Óbvio que isso vai tendo níveis. Começa no nível físico, do arquivo físico, todo o tratamento da parte física, vai para a questão de acessos de Wi-Fi, depois vai passando, né, para testes de phishing, e aí vai tendo uma sequência cada vez maior dentro da segurança da informação. Mas será que o básico dessas medidas técnicas e administrativas estão sendo adotados pelo nosso município? Né? Será que a nossa Câmara ali está fazendo o básico para guardar a segurança da informação? Não precisa contratar um técnico de TI e mexer em toda a infra do servidor. Isso, obviamente, tem que ser feito, mas no momento posterior. Comecei a ter contato com proteção de dados agora, né? Meu órgão começou a regulamentar agora, deixa eu analisar pelo básico, pegar essa norma que eu vou disponibilizar para vocês, a 27001, a BNT, e ver o que ela fala de arquivo físico. Será que dá para fazer aqui? Vamos fazer o meu departamento, daí o outro departamento começa a fazer também. Então, a partir do mapeamento que vocês vão fazer e vão ver como fazer isso na prática, consegue identificar os pontos de vulnerabilidade e aplicando esse princípio da segurança no município de vocês, na Câmara de vocês. Prevenção. Aqui está o cerne de tudo, né? Atuar antes que um incidente ocorra. Né? Não podemos utilizar o nosso tribunal como exemplo, que esperou um phishing, um ataque phishing acontecer, para daí sim começar a ter o seu projeto de adequação. A prevenção é fundamental. Aqui a gente trabalha sempre com prevenção. Né? Muitas vezes eu já escutei servidor falando: ah, mas eu não recebi nenhuma multa, ah, mas eu nunca teve um ataque, ah, mas nunca teve isso no meu município. Mas a tendência é que ocorra cada vez mais. A tendência é que os incidentes eles ocorram cada vez mais. E eu gosto de trazer um exemplo aqui de incidente que todo mundo fica um pouco chocado quando eu falo. Mas assim, vamos supor que eu sou servidora de uma Secretaria de Saúde. Coloquei lá um ofíciozinho, um documento com poucos dados pessoais ali, contendo só nome, matrícula e alguma coisa. E na hora de mandar o meu e-mail, eu mandei para outra secretaria totalmente diferente. Eu mandei para um secretário de saúde e eu mandei para cultura. Isso caracteriza um incidente de dados pessoais. Óbvio que nós vamos ver os critérios para isso ser comunicado ou não à NPD. Nesse caso, não seria comunicado. Mas, assim, o simples fato de mandar um e-mail errado é um incidente. É uma questão que eu posso atuar com prevenção para isso não acontecer e, se acontecer, também eu saber o que fazer. Porque é um desvio de finalidade. Mandar um e-mail errado, mandar um documento errado, deixar um documento exposto em cima da mesa, tudo isso são pequenos incidentes de segurança. E que, por vezes, nós não temos noção que são incidentes de segurança. Né? Existem graus de incidentes, mas isso é muito mais palpável quando a gente pensa assim, que o desvio de finalidade já caracteriza o incidente de segurança. Então, por isso que atuar com a prevenção é tão importante, tão forte. E a não discriminação. Então, evitar o uso abusivo ou preconceituoso de dados. Isso é muito mais visível e muito mais palpável no mundo privado, porque daí tem questão de profiling econômico, utilizar dados para eliminar certos perfis econômicos e tudo mais, mas pode acontecer na administração pública também. Então, é importante, principalmente, né, pessoal da tributação, que tem acesso a esses dados de perfil, que caracterizam um perfil, ter um pouco mais de cuidado com os dados e a forma que utiliza esses dados. Responsabilização e prestação de contas. Demonstrar conformidade. Vocês estão aqui por isso, porque a lei traz esse princípio. Talvez, se não tivesse esse princípio, a lei ela perderia toda a sua lógica, porque é preciso demonstrar que eu estou me comprometendo a cumprir com a lei. Ah, mas eu tive um ataque, eu fiz o meu projeto de adequação, terminei minha consultoria com o Pironte, terminei minha consultoria que eu contratei com outra pessoa, o meu município está redondinho. Eu não tenho um setor que não está adequado. Tudo está indo muito bem. Mas teve um incidente de vazamento de dados. Aconteceu.
adotei todas as boas práticas. Vou ser sancionado? O meu município vai ser sancionado só porque teve um vazamento? Não. Porque se você tiver com tudo correto, com toda a documentação correta, mandou relatório de impacto, demonstrou a resposta a incidente de segurança, fez tudo da forma mais correta possível, aqui você demonstrou conformidade. A NPD vai entender, pela interpretação da lei, que o município fez o que estava ao seu alcance para tratar todo o risco, né, de um incidente. Então, muitas vezes, o servidor que teve o primeiro contato com a Lei Geral de Proteção de Dados, ele chega aqui com a cabeça de que eu não posso ter nenhum ataque hacker, eu não posso ter um vazamento de dados, eu não posso ter um incidente, nada pode acontecer, eu preciso fazer tudo perfeito para que não ocorra, porque se acontecer, eu vou ser multado. E não é bem assim. A multa da NPD, depois a gente passa pelo artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem mais pelo efeito pedagógico, que entra também no assunto que a gente estava falando ali de ser pedagógico, de demonstrar que eu estou adequado e que eu tenho a documentação mínima para isso. Então, é preciso demonstrar a conformidade ante a qualquer coisa, né? Que vocês adotaram as boas práticas, que passaram por tudo isso. Pessoal, por praxe, eu deixo esses 10 minutinhos, por praxe aqui da Uniflex, de dúvidas, né? A gente foi conversando bastante aqui, mas se alguém tem alguma dúvida e quiser manifestar nesses 10 minutos, fique bem à vontade para a gente ir discutindo aqui, beleza? Acho que dá para seguir. Aqui. Esse é um exemplo que eu gosto de usar bastante sobre fiscalização e responsabilidades, né? Quando a gente pensa em descumprimento de princípios, responsabilização. A ANPD sanciona a INSS e Secretaria de Educação do DF por violações à LGPD. Esse aqui foi um vazamento de, acho que um banco de dados com mais de 3 mil dados pessoais, 3 mil titulares, então, assim, é um banco de dados bem considerável. E aí, quando a gente vê essa notícia, assim, no primeiro momento, né, recebe ela, e algumas aulas eu costumava abrir com essa manchete, o pessoal falava, nossa, mas então o vazamento dos 3 mil dados que originou a essa sanção da NPD, esses 3 mil dados vazados que originaram a sanção. E, na verdade, não é exatamente isso. Porque a LGPD prevê diversas sanções administrativas que podem ser aplicadas em caso de descumprimento. Entre as principais são advertência, multa simples, multa diária, publicização. Isso aqui a gente vai passar, tá? Isso aqui é letra de lei também, tá? Essas são as sanções possíveis. Então, advertência, multa simples, multa diária, publicização da infração, que foi o que aconteceu no Distrito Federal, na Secretaria do Distrito Federal, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais e suspensão parcial do funcionamento de banco de dados. Isso aqui a gente não aplica à administração pública, porque suspensão parcial não faz sentido com os princípios do direito administrativo. Mas, em linhas gerais, a gente tem o artigo 48 da lei, mais fácil eu abrir aqui para vocês, que fala sobre a necessidade das boas práticas. Então, o descumprimento das boas práticas levou a essa sanção, e não o vazamento em si dos dados pessoais. Porque nesse caso do Distrito Federal, quando você vai ler a matéria em si, a manchete, o que acontece? Eles foram notificados pela NPD para reportar um incidente, ignoraram a notificação. Eles foram notificados para informar sobre o consentimento do titular, sobre o aviso ao titular, ignoraram a notificação. E após a terceira advertência, e após o descumprimento de tudo que está aqui, né, desses 7 itens, aí sim eles foram sancionados. Então, a questão é, muitas vezes, adotar isso aqui é mais importante do que não ter um vazamento de dados. Até porque o vazamento de dados é incontrolável. Quando a gente para pensar na questão técnica, é impossível você ter o controle de um vazamento de dados. O vazamento, sim, o incidente a gente tem controle, né? O que eu sempre falo, o incidente interno a gente tem controle, né? Agora, o vazamento, o compartilhamento, assim, as questões de TI mesmo, aí a gente já não consegue controlar. Isso, né, tá um pouco fora. Óbvio que as boas práticas diminuem, mitigam riscos, né? Muito se fala na LGPD sobre mitigação de riscos. Isso acontece, com toda certeza. A gente consegue diminuir um percentual altíssimo adotando essas boas práticas. Mas ficar 100% imune é basicamente impossível. Então vai acontecer. Ainda mais quando o volume é muito grande, tratamento em larga escala, o vazamento de dados, a gente chama de vazamento, mas pode ser incidente, aí a classificação depende, ele vai acontecer em algum momento com algum órgão público, né? Isso é inevitável.
Não vou dizer que é inevitável, mas é parcialmente inevitável. E aí a gente entra com essas boas práticas aqui. Então, eu queria que vocês saíssem desse módulo de princípios com essa base na cabeça de vocês. Né? Chegou um dilema para mim, óbvio que eu precisaria de muito mais tempo para falar de LGPD com vocês, precisaria de todo o seminário de vocês só para falar de LGPD. Mas com esse pouco tempo aqui, sabendo desses princípios, né, levando esses princípios para a Câmara, levando esses princípios para o município, vocês já conseguem tomar algumas decisões. Vamos testar um pouquinho do que a gente viu, fazer alguns exercícios para ver se, com base nos princípios que nós vimos, nós já temos alguma resposta para algumas situações cotidianas da administração pública. E assim, lembrando aqui, eu vou passar esse exercício agora e eu vou revisitá-lo ao final do nosso dia aqui. Então, para ver se agora a gente não conseguir responder, a gente volta para ele no final da aula e consegue responder essa situação. Então, aqui nós temos um caso. O caso é o seguinte. Um servidor recebe por e-mail... Opa! Me cortou aqui. Recebe por e-mail uma planilha com dados de saúde de servidores para uma análise estatística. As perguntas para discussão são: qual é o tipo de dado tratado? Há fundamento e finalidade legítima? E quais princípios devem ser observados? E aí, por fim, a gente tem como garantir a segurança desses dados. Então, meio aqui, né? Analisando o nosso enunciado. Servidor, titular, e aqui na relação mero operador, recebe por e-mail, meio eletrônico, uma planilha com dados de saúde de servidores para análise. Aqui nós temos a finalidade, análise estatística. Então, aqui, qual é o tipo de dado tratado? Dado sensível, exatamente. A gente já consegue reconhecer que exige uma tutela um pouco maior. Então, há fundamento e finalidade legítima para esse tratamento de dados? Tá bem genérico o enunciado, né? Quase uma pegadinha aqui com vocês. Mas sim, né? A partir do momento que nós temos uma análise estatística, nós temos um fundamento. Mas eu preciso ter análise estatística apoiada em lei. Aqui é basicamente uma pegadinha mesmo com vocês, para ver se vocês estão atentos a essa finalidade, né? O fundamento, então, vai ser a lei que regulamenta e a finalidade legítima vai ser cumprir a lei para análise estatística necessária, execução de políticas públicas ou qualquer outra demanda que for necessária e prevista em lei. Então, nós temos também quais os princípios ali da Lei Geral de Proteção de Dados que nós podemos e devemos observar nessa relação. Óbvio que a gente sempre tem que observar todos os princípios, né? Mas aqui em específico, alguns se destacam. Alguém arrisca chutar quais seriam eles? Aqui nós temos finalidade e necessidade preponderante, né? Porque nós estamos falando de dados de saúde, ou seja, dados sensíveis, previstos na lei como sensíveis. Então a gente tem que ter finalidade e necessidade estritamente observados, sem descumprir uma vírgula, né, desses itens e dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. E como garantir a segurança? Nós vamos ver agora as boas práticas em LGPD, como fazer, o que fazer, e aí isso a gente já responde depois como garantir a segurança.